Bom, eu vou tentar falar o mais alto que der, mas não é fácil, né? A gente tá ao ar livre e eu não sou bom de falar alto. Eu tô aqui com o Emerson para gravar a nossa quarta aula do projeto de Em Busca do Tempo Perdido. A gente mudou um pouco e a gente está gravando ao ar livre. É a primeira experiência que a gente faz assim. Espero que dê certo, não é? Sobretudo, como sempre, esse é o quarto encontro. O livro é No Caminho de Guermantes. A minha recomendação inicial é a mesma de sempre, que é para as pessoas acompanharem as aulas, não é? Em ordem. Então, como devem ler os livros na ordem também, pelo menos a primeira vez. Talvez para as pessoas que começarem assistindo muita coisa não faça sentido, embora os livros sejam independentes também. A gente está aqui no encontro de uma data assim, especial, não é? Amanhã faz 100 anos que foi publicado o primeiro volume de Em Busca do Tempo Perdido, No Caminho de Swan, né? E ontem o Roland Barthes, que vai servir como apoio à nossa aula de hoje, faria 98 anos. Então é uma data especial, vale a pena o vento que está soprando aqui com a gente, não é? Da gravação, tinha que avisar. Ele sempre deixa já é o quarto. Ah não, é só pra saber, entendeu? É que tipo, depois vem perguntar pra mim. É que tipo, eu te conheço, entendeu? Então eu falei, tudo bem. É que eu sou da assessoria daqui, entendeu? É só pra saber. Mas é pra o quê? Bom, o terceiro volume, No Caminho de Guermantes, é por assim dizer o volume em que o Proust parece entrar na vida adulta, ou pelo menos ele está já na última adolescência, está procurando a maturidade. O romance ele é impulsionado pela doença da avó dele, que é uma figura muito importante na constituição da personalidade dele, não é? E a avó é levada para o interior para ver se consegue um ambiente melhor para a sua saúde, não é? Obviamente que, enfim, no meio do romance a avó morre, o que simboliza também um pouco a formação da personalidade dele. É como se a morte da avó encerrasse esse período de formação, não é? E o Proust passasse agora para um momento um momento mais maduro realmente na vida dele, não é? O volume parece ter esse significado, ao menos de início. E curiosamente também a vida adulta do Proust, né, a primeira maturidade dele começa com uma espécie de mergulho muito forte no mundo da política, né? O romance, a segunda metade do romance, o romance inteiro é tomado por uma discussão bem constante, bem intensa do caso Dreyfus, não é? O famoso caso Dreyfus, em que no início a doença da avó ainda dá o ponto importante. Depois o caso Dreyfus vira a tônica do livro. E não é uma coincidência que a vida adulta entre junto com a política, né? Parece que a consciência política traz para o narrador uma maturidade necessária. E o caso ele é discutido em muitas nuances. O narrador dá voz a várias personagens discutindo, há muitas opiniões sobre o caso Dreyfus. O Proust consegue muito bem transmitir no romance como vou dizer, o grande clamor popular que o caso causou. A gente pode entender que o Proust está pontuando que a questão política ela é uma questão adulta? Eu acho que sim, acho que é exatamente isso, né? Quando as pessoas começam a prestar atenção na política de uma maneira madura e também a prestar atenção no que as outras pessoas pensam da política, ou seja, tornar a política uma questão coletiva, não é? Ele entrou na vida adulta. Eu acho que é exatamente isso, não é? Como talvez também uma sociedade que
discute política de maneira madura, talvez seja uma sociedade adulta, não é? Muito embora nesse caso sempre o narrador vai sempre pontuando que é sobre quase uma injustiça, não é? Todo mundo sabe que o Proust sempre foi um defensor, sempre foi contrário à condenação no caso do Dreyfus, não é? Ele foi um Dreyfusard bem famoso, não é? E não é à toa que no romance as personagens que estão contra o capitão, contra o capitão Dreyfus, são personagens mais ou menos ridículos, ou são pessoas que estão tendo uma espécie de... não estão ascendendo tanto na vida quanto outras personagens, não é? Há uma divisão clara na sociedade e há uma divisão também nos salões que o Proust tematiza bastante, não é? Entre quem apoia a condenação e quem é contra a condenação. Repetindo que o Proust era fortemente contra a condenação como uma parte da intelectualidade francesa, não é? Tá dando tudo certo, o sol tá... Me parece clara essa divisão, não é, das pessoas que são contra a condenação e das pessoas que são a favor. Proust, sendo contra a condenação, sempre coloca, ou na maior parte das vezes, coloca os argumentos favoráveis à condenação na boca de pessoas que estão sob o ponto de vista inferiorizadas pelo narrador, não é? A política, portanto, toma bastante intensidade no livro. É claro que, ainda que eu estou tentando destacar um pouco essa questão da divisão do Proust, tudo é colocado de maneira sutil, não há grandes arroubos. Proust é totalmente alheio a esse tipo de situação. Mesmo a emotividade que é colocada nas discussões é uma emotividade limitada, não é algo assim largado, não é algo que tenha uma emoção assim muito grande. Proust é um autor da contenção, pelo menos no que diz respeito às relações individuais. Claro que no meio mais amplo, né, os 7 livros não são livros assim discretos, mas há um paradoxo aqui, não é, que é você pegar sempre a contenção, sempre a sutileza e colocá-la num romance inteiramente monumental. Faz parte dos acúmulos de paradoxos que é a modernidade. A gente pode discutir isso talvez em algum outro encontro, alguma coisa. Não é o momento agora, mas o que eu queria deixar claro agora é a questão de que a discussão com sutileza é uma discussão esteticamente bem colocada, porque, como a gente já viu nos outros encontros, tudo por Proust é uma piscadela, não é? É um olhar, é uma insinuação de salão, então não dava para que a discussão política se tornasse... não tem quebra-quebra de bar, não tem euforia, isso não acontece, né? Porque a personagem é exatamente também nesse sentido, e a personagem e forma precisam ser a mesma coisa, não é? Não daria para o Proust, se o Proust fizesse gritarias, grandes arroubos, destruição, quebradeira, seria um erro estético gigantesco, não é? É como aliás, fugindo um pouco do assunto, enfim, mas é como se você tem uma personagem odiosa, que está com raiva, que está em um estado de nenhuma contenção emocional, de absoluto arroubo, não é? Aí, se ele for fazer colocações políticas, ele tem que fazer colocações políticas também exageradas, né? Colocações políticas que às vezes soem quase desmedidas e desmesuradas, para que elas também vão junto com a constituição da personagem, não é? Como eu posso dizer? Não estava nos planos, mas é uma coisa engraçada que eu estava pensando no meu último romance, Divórcio, né? Praticamente a única crítica que o livro recebeu é de um certo panfletarismo, ou até de uma voz raivosa
no que diz respeito à política, que eu concordo inteiramente. A voz da personagem é extremamente raivosa, e quando ele vai falar de política, ele chuta o balde, mas é como ele chuta o balde em todas as outras coisas no romance, então é algo realmente exagerado, né? Às vezes as pessoas estão sendo panfletárias porque elas estão num momento de alta tensão. Aquilo, sob o meu ponto de vista, era necessário. Se não fosse daquele jeito, era preciso cortar toda a política, né? O que eu estava tentando dizer é que às vezes o panfleto tem uma função estética, não é uma função estética clara, e ele não pode ser condenado a priori só por ser um panfleto, não é? Mas enfim, retornando ao Proust, o que eu queria fazer agora é uma outra reflexão, também inteiramente voltada para a questão estética da modernidade, e também para algumas coisas que estão até discutindo agora no Brasil, né? E a discussão, na minha opinião, só existe porque o Brasil não é moderno no que diz respeito à estética, no que diz respeito à linguagem, no que diz respeito aos livros, acho que no que diz respeito à leitura, não é? Em Busca do Tempo Perdido é um livro de ficção, obviamente. O caso do Dreyfus não é um caso de ficção, é um caso histórico, né? História e ficção. E agora o que é Em Busca do Tempo Perdido? É um romance, é uma biografia, é uma autobiografia, é um romance que mistura vida real com outras coisas. Isso aí é besteira, não é vida real. Falar em vida real é besteira, não dá, a vida real ela não é transmissível, não é? E para isso, como eu disse, eu trouxe para me apoiar o ensaio que chama Durante Muito Tempo Fui Dormir Cedo, do livro O Rumor da Língua. Vejam essa primeira citação que eu tenho aqui. Eu vou ler para que fique claro, e vou acompanhar o raciocínio agora sempre com o Roland Barthes, né? Dizer estou dormindo é de fato literalmente tão impossível quanto dizer estou morto. A escritura é precisamente esta atividade que trabalha a língua, as impossibilidades da língua em proveito do discurso. Bom, a gente lembra que o Proust começa com Em Busca do Tempo Perdido começa com uma citação do sono, não é? Naquele tempo eu costumava ir dormir cedo, não é? O que o Roland Barthes nota que você falar em sono, estou dormindo, já é um absurdo total no que diz respeito às possibilidades de descrever a vida real. Se aqui no Brasil levassem a sério filosofia da linguagem, estética, não estavam discutindo essas besteiras da biografia, não é? Mas a modernidade não chegou ainda aqui, inteiramente não chegou, não é? Eu vou ler aqui uma segunda citação do Barthes, sempre falando do Proust, não é? O princípio de vacilação desorganiza não a inteligibilidade do tempo, mas a lógica ilusória da biografia, não é? Na medida em que ela segue tradicionalmente a ordem puramente matemática dos anos, não é? Esse trecho só para, como Roland Barthes deixa claro que a lógica da biografia é uma ilusão, não é? Continuando, essa desorganização da biografia não é a sua destruição. Na obra, numerosos elementos da vida pessoal são conservados de maneira identificável, mas esses elementos estão de certo modo desviados. Ou seja, a gente consegue até identificar algumas questões da vida pessoal do próprio Proust, não é? Mas nenhum desses elementos podem ser levados para o que a gente conhece como vida real, porque está tudo desviado. E o que é que desvia? O que desvia é, de novo, mais uma vez e sempre, a linguagem, não é? A linguagem, fica isso bastante claro, não é? O Proust não está no volume 3 descrevendo o que aconteceu na França, no caso do Dreyfus. Ele está com a maneira com que ele monta a discussão defendendo, não é? A absolvição do Dreyfus, não é? Ele está colocando-se politicamente, não é? Contrário à condenação, e por isso ele constrói as coisas daquela maneira, não é? É um ato político, óbvio. A obra proustiana põe em cena ou em escritura, o Barthes sempre fala em escritura porque é só o que temos, né? A escrita, né? A obra proustiana põe em cena ou em escritura um eu, um narrador, mas esse eu
se assim se pode dizer, já não é exatamente um eu, que é o sujeito e objeto da autobiografia tradicional. Eu não é aquele que se lembra, se confia, se confessa, não é? O eu da literatura, o eu da ficção é um outro eu. Ainda que seja eu, ele é outro eu, né? Qual é ele para o Barthes, né? É aquele que enuncia, que é posta em cena por esse eu, é um eu de escritura, cujas ligações com o eu civil são incertas, deslocadas, né? O próprio Proust explicou bem. O método de Sainte-Beuve ignora que um livro é um produto de outro eu. E um livro aqui no caso é qualquer livro, não é mais só a ficção, não é qualquer obra literária, é outro eu, que não aquele que manifestamos em nossos hábitos, na sociedade e nos nossos vícios. Nem a autobiografia é o eu do que aconteceu, não é? Imagina a ficção. O resultado dessa dialética é que vão perguntar se o narrador da busca é Proust, no sentido civil do patronímico, porque é uma praga, não é? As pessoas ficam perguntando, mas é você? O narrador é você? Foi você que fez isso? As pessoas não têm noção, não é, de estética moderna nenhuma. Continua aqui o Roland Barthes. É simplesmente outro Proust, muitas vezes desconhecido dele próprio, né? A verdade é uma outra verdade, a verdade da ficção. Por fim, a última citação aqui do Roland Barthes, né? O que Proust conta, o que coloca em narrativa, insistimos, não é sua vida, é o seu desejo de escrever. Isso daí não resta dúvida, né? Em Busca do Tempo Perdido é também uma grande colocação da vontade de escrever. E a vontade, no caso do Proust, como toda vontade moderna, ela é gigantesca, ela é imensa, não é? Ela é quase incomensurável e ela tem um desejo de abarcar tudo, não é? O tempo pesa sobre esse desejo, mantém-no numa cronologia. Ou seja, há uma cronologia criada, não é, artificial, criada pelo próprio Proust, que é o que sustenta esse desejo, mas é uma potência realmente desejante, ou seja, não são coisas que aconteceram, são coisas que se deseja colocar, não é, num texto. Isso, evidentemente, que o desejo de colocação no texto é também um ato político, não é? A obra da modernidade, ela é inteiramente uma obra também política, não porque, evidentemente, defenda esse ou aquele partido, ou mais ainda, esse ou aquele credo, essa ou aquele ideário, muito embora haja colocações claras, não é, ideários claros, ela é insistentemente política porque ela torna objeto de escrita e portanto, ela coloca no mundo, não é, um desejo, não é, uma vontade. Isso é, obviamente, um ato político, além de ser um ato estético, né? E o Proust, no nosso caso do terceiro volume, ele faz isso justamente, não é, no momento em que ele vai atingindo a maturidade. Ou seja, virar adulto é também perceber que a chamada vida real já se perdeu, não é? Claro que os adolescentes acham que podem tudo, acham que terão tudo, acham que poderão tudo, e os adultos já têm um pouco de consciência, não é? De que muita coisa vai ser perdida, muita coisa não vai ser conseguida, muita coisa vai ficar para trás, não é? É uma pena que o Brasil demore tanto para entrar na sua maturidade intelectual, também fique perdendo tempo com esse tipo de discussão. Era mais ou menos isso para o terceiro encontro, não é? O próximo encontro é sobre a parte Sodoma e Gomorra desse grande romance. O Proust já é adulto, o título já também é bastante eloquente. A ideia é que a gente consiga fazer pelo menos mais um encontro ainda em 2013.